Olá, a paz do Senhor, que bênção! Chegamos na lição 7. Como tem passado rápido este primeiro trimestre do ano de 2025. Sou grata a Deus por estar aqui semanalmente, contribuindo com subsídios para alguns irmãos. É claro que não ajudamos a todos. E você que chegou aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E a você que está aqui semanalmente me acompanhando há muitos anos, meu muito obrigada pelo seu carinho e por estar aqui semanalmente. Você também que tem compartilhado as minhas aulas, se inscreveu no meu canal, curtiu as minhas aulas. Isso ajuda que o YouTube sugira a minha aula para outras pessoas. Se está sendo bênção para a sua vida, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas e as nossas EBDs possam crescer por todo o nosso Brasil e, por que não dizer, também onde estiver uma escola bíblica dominical, que ela seja abençoada com a palavra de Deus. Sou Jane Martins, professora de EBD. Para você que não me conhece, sou professora por mais de 30 anos, sou grata a Deus por tudo isso. Comenta aqui como foi a sua aula de número 6, se sua sala participou, se foi de fácil entendimento. Nós sabemos que esse trimestre exige muito de nós, que somos professores. E para que tenhamos excelência em nossas aulas, é necessário dedicação, estudarmos mesmo, fazermos pesquisa para entendermos do que se trata o nosso trimestre. Hoje, na lição de número 7, nós vamos falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Os textos que foram tomados, escolhidos para estudarmos esta lição, está em Romanos, capítulo 1, verso 1 a 4, e Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Estamos tratando destes versículos quase que em todas as nossas aulas. É bom que vai solidificando a nossa fé e o nosso conhecimento. Às vezes ficamos preocupados em guardar os nomes dos heresiarcas e esquecemos-nos do mais importante, as heresias criadas por eles, que estão aí fermentando as igrejas e dissuadindo cristãos do verdadeiro evangelho de Jesus. Muitas pessoas frequentam igrejas que sequer conhecem o credo daquela igreja, entre aspas, denominadas seitas, pois apartaram-se. Por que são seitas? Porque apartaram-se das verdadeiras doutrinas bíblicas. Devemos aprender tudo isso para a defesa da nossa fé e salvação, pois nossa salvação depende do que cremos, em quem cremos e no que praticamos. Muitos dizem ter Jesus Cristo como Senhor e frequentam seitas que desprezam a divindade de Cristo, seu sacrifício na cruz, sua morte e a sua ressurreição. Alguns acreditam que Jesus não morreu, que ele não ressuscitou e nem tampouco esteja ao lado de Deus intercedendo por nós. Outros, por desconhecerem, acreditam que há uma hierarquia na Trindade e que Jesus é inferior ao Pai e que ele foi criado e que houve um tempo em que ele não existiu. Tudo isso tirado da cabeça deles? Não. Baseados em versículos bíblicos pensados de dentro das Escrituras Sagradas. A igreja, desde seu nascimento, lá na cruz, tem enfrentado diversos desafios acerca das doutrinas que alicerçam a nossa fé. No século I, os apóstolos e os pais da igreja tiveram de lutar veemente contra as heresias e os heresiarcas, para que a igreja pudesse sobreviver diante de tantos ataques. Sabemos que foi a reforma protestante que nos salvou, que salvou o cristianismo e nos trouxe à tona para respirar. Deus, em todas as épocas, ele levanta pessoas para trazer à tona o verdadeiro evangelho. E durante esse trimestre, o Espírito Santo tem usado o pastor Ezequias Soares para trazer as verdades
do Evangelho para que o cristianismo continue crescendo por todo o mundo. Então, o fermento das heresias estão por aí, atingiu em cheio o neopentecostalismo e a formação das seitas existentes. Agora, nos resta continuar a mesma luta que começou no século I. Você sabe o que significa união hipostática de Jesus? Você sabe diferenciar a natureza divina de Jesus da sua natureza humana? O que Paulo realmente quis dizer em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11? Quais são as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica? O nestorianismo e o monofisismo. Você conhece o termo quenoticismo? Qual o melhor jeito de conhecermos bem a uma pessoa? Relacionando-nos com ela e sabendo tudo sobre ela. Se queremos conhecer tudo sobre Jesus e relacionarmos com ele, devemos examinar o único livro que trata sobre ele, as Escrituras. A Bíblia protege-nos contra as heresias de sermos enganados por pessoas distanciadas de Deus, que criaram uma imagem distorcida de Jesus, o Verbo encarnado e Filho de Deus. O primeiro concílio de Jerusalém, que foi uma reunião regional acerca de uma discussão entre judaizantes e gentios acerca da salvação. Os judaizantes não se conformavam ser apenas o sacrifício de Jesus suficiente para a salvação e queriam obrigar os gentios a circuncidarem como complemento de salvação. E na atualidade, temos algumas igrejas neopentecostais que foram judaizadas. Outras seitas que estão vivendo ainda a lei cerimonial e alimentar dos tempos do Antigo Testamento. Guardam sábado, usam roupas de costumes judaicos. E não coma, não toque, está por aí. As heresias começaram a nascer de dentro das igrejas e tiveram de ser rápidos, pois senão seria o fim do cristianismo. Os 7 primeiros concílios ecumênicos foram: primeiro concílio de Niceia, em 325, o concílio de Constantinopla foi o segundo, em 381, o terceiro foi o concílio de Éfeso, em 431, o quarto foi o concílio de Calcedônia, em 451, o quinto foi o concílio de Constantinopla, que foi o segundo de Constantinopla, em 553, o sexto foi o terceiro concílio de Constantinopla, em 680, e o sétimo foi o segundo concílio de Niceia, em 787. Todos esses concílios foram universais. Eles não são todos universalmente aceitos como sendo ecumênicos. A Igreja do Oriente aceita apenas os 2 primeiros e a ortodoxia oriental apenas os 3 primeiros. Os antitrinitários, como os unitarianos, os mormons, os quakers, os critadelfianos e testemunhas de Jeová, rejeitam todos os 7, porque ele é uma defesa dessas heresias que essas igrejas criaram e se sustentam na atualidade. O concílio de Niceia, em 325. O concílio condenou e repudiou a heresia de Ario e afirmou a imutável verdade, o dogma de que o Filho de Deus é verdadeiro Deus, que estava com Deus Pai antes de todos os séculos e que ele é eterno como Deus Pai. Ele foi gerado e não criado e é consubstancial ao Pai, a fim de que todos os cristãos pudessem conhecer exatamente o verdadeiro ensinamento da fé. Ele foi claro e concisamente resumido na primeira das 7 sessões do credo ou símbolo de fé.
temos que recordar isso em todas as nossas aulas, para fixarmos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. O segundo concílio ecumênico foi convocado no ano de 381, ano depois de Cristo, na cidade de Constantinopla, pelo imperador Teodósio I. Este concílio foi convocado contra o falso ensinamento do bispo Ariano de Constantinopla, Macedônio, que rejeitou a divindade da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele ensinou que o Espírito Santo não era Deus e o chamou de criatura ou poder criado e, portanto, subserviente a Deus Pai e a Deus Filho como anjo. O concílio afirmou como dogma a igualdade e a essência única de Deus Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho. A seguir aconteceu o concílio de Éfeso, em 431. O terceiro concílio ecumênico foi convocado no ano 431 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, pelo imperador Teodósio II. O quarto concílio ecumênico foi convocado em 451 depois de Cristo, na cidade de Calcedônia, sob o governo do imperador Marciano. O concílio reuniu-se para desafiar a falsa doutrina de um sacerdote celibatário de um mosteiro de Constantinopla, Eutiques, que rejeitava a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Refutando uma heresia e defendendo a divindade de Cristo, ele mesmo caiu ao extremo e ensinou que no Senhor Jesus Cristo a natureza humana estava completamente absorvida no divino e, portanto, seguiu-se que é preciso reconhecer somente a natureza divina. Essa falsa doutrina é chamada de monofisismo e os seguidores dela são chamados de monofisistas. O concílio de 650 bispos condenou e repudiou a falsa doutrina de Eutiques e definiu o verdadeiro ensinamento da igreja, a saber, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus perfeito. E como Deus, ele nasceu eternamente de Deus. Como homem, ele nasceu da Virgem Maria. E em todos os sentidos é como nós, exceto no pecado. Através da encarnação, do nascimento da Virgem Maria, a divindade e a humanidade estão unidas nele como uma única pessoa, infundida e imutável, assim refutando Eutiques, indivisível e inseparável, refutando Nestório. É sobre isso que trataremos nesta aula. Enquanto a igreja brasileira, ela briga por templos, por títulos, por sucessão religiosa, monarquia eclesiástica, as almas estão sendo enganadas pelas heresias bem debaixo dos nossos olhos. O que vemos são escândalos atrás de escândalos religiosos. Enquanto isso, as almas estão sendo esquecidas por homens amantes de si mesmos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o ensino bíblico da dupla natureza. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula um link da Hotmart, que você adquire esse comentário em PDF, exatamente como eu leciono aqui, e também um link do meu WhatsApp, que você fala diretamente comigo. Você pode ser um assinante trimestral, ou então você pode receber um único PDF. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir lá pelas minhas redes sociais, será uma satisfação ter você lá. Ficamos apáticos aos acontecimentos, enquanto as heresias vão sendo formadas em nosso meio. E quando menos percebemos, estamos aprofundados nelas e sem questionamento. Devemos tomar, por exemplo, a igreja do passado, que defendeu com unhas e dentes as doutrinas bíblicas sobre as duas naturezas de Jesus. O que você realmente sabe sobre isso? No primeiro ponto, entre aspas, descendência de Davi segundo a carne.
Romanos 1 e 3. Esse fato conferia a Jesus o direito ao trono de Davi e exercer seus 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei. Jesus entrou no plano humano de forma correta. Ele não podia simplesmente aparecer como se fosse um fantasma. Falamos sobre o docetismo. Entrou, entre aspas, pela porta da frente, como todos nós um dia chegamos aqui. Ele foi gerado em um ventre humano, cuja paternidade é divina. Foi gerado pelo Espírito Santo. Esse é um mistério que os heresiarcas não querem compreender, pois exige de nós fé e capacidade para crer no sobrenatural. O Antigo Testamento, ele trata da vinda de Jesus e de sua descendência real. Fala sobre o seu nascimento virginal, sobre a sua tribo, onde ele nasceria, que é Judá, quem eram os seus ancestrais, Davi. O Novo Testamento reafirma as promessas e traz luz os textos e cumprimento das profecias com a vinda de Jesus. Jesus, segundo a carne, era descendência de Davi. Ele veio em carne e osso, de uma família tradicional, como todas, e vivia entre o povo judeu. Cresceu ali como uma pessoa comum, mas sem nunca tirar o seu olhar do plano de salvação. Jesus, como um homem terreno, ele é o segundo Adão. Ele é o primogênito de Deus, o filho do homem, a raiz de Jessé, o filho de Deus. Ele é o unigênito, o filho de José e Maria, o carpinteiro, um homem de dores e experimentado no trabalho. Como Deus, ele é o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Ele é a segunda pessoa da Trindade e da mesma substância e possui todos os atributos divinos. Como explicar essas duas naturezas? Jesus nasceu de uma virgem de Israel, uma mulher na idade de casamento, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui está o mistério. A união do humano divino, as duas naturezas de Jesus. No ponto 2, entre aspas, declarado filho de poder. Declarado filho de Deus em poder. É o verso 4. O Espírito de santidade que ele foi gerado o declarou filho de Deus. Jesus, cumprindo as promessas, teria de vir da nação judaica, pois deles é a adoção de filhos, é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Jesus. Sem esses fatores, Jesus não poderia ser o filho de Davi, o Salvador do mundo, o Messias prometido. E mesmo tendo uma linhagem humana, é Deus acima de todos. Jesus, ao mesmo tempo, é um judeu e filho de Deus. No ponto 3, o antigo hino cristológico. Paulo nos ensina uma lição maravilhosa nesse texto, nos ensinando o que devemos ser e fazer olhando para Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, de não fazer nada por vaidade e cuidarmos dos interesses dos outros. Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não se apegou a isso e em forma humana se humilhou. Foi obediente até a morte e Deus o exaltou soberanamente. No seu ministério terreno, Jesus não usou de suas prerrogativas divinas. E se caso fizesse uso, não era usurpação, mas ele preferiu abrir mão. Você sabe o que são prerrogativas?
São as vantagens que Jesus possuía por ser divino. Ele abriu mão de seus privilégios. Jesus não considerou que isso não fosse algo que ele não pudesse abrir mão. Quando tudo tivesse muito chato, ele poderia dizer: vou ali dar um pulinho no céu, ou vou excluir fulano, mas ele está muito chato, está me atrapalhando. Não. Eu quero que todos me sirvam, pois eu sou o Senhor de tudo e de todos. Não. Ele abriu mão de suas prerrogativas. Hoje, líderes são tratados como deuses, senhores feudais, e não abrem mão de seus privilégios que o cargo concede. Paulo está fazendo a diferenciação das naturezas de Jesus, seu status na eternidade e a sua condição como homem. Antes da criação, ele era o Verbo de Deus. Agora, encarnado, ele é o Filho do homem. Mas é uma só pessoa. Esse texto é parte provável de um hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. E Paulo inseriu na epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, que significa forma ou em forma de Deus, indica essência imutável. Mesmo sendo em forma humana, Jesus nunca deixou de ser Deus. No segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A essa dupla natureza é dada o nome de união hipostática. Não se misturam? Nós já falamos sobre isso, sobre a água e o óleo. Que não se misturam e não se confundem. Duas naturezas em uma só pessoa. Somente Jesus teve duas naturezas. As heresias surgem de acordo do entendimento das pessoas acerca das doutrinas bíblicas. E se isso for à frente e não for combatido, é o fim do cristianismo, cujos alicerces são a encarnação do Verbo divino, sua morte e a sua ressurreição. No ponto 1, quem foi Nestório? O que aconteceu com ele foi que, em uma tentativa de defesa da heresia impetrada na igreja acerca de Maria, mãe de Deus, por Cirilo de Alexandria, isso aconteceu no Concílio de Éfeso, no ano 431. O concílio foi convocado por causa da falsa doutrina de Nestório, arcebispo de Constantinopla, que profanamente ensinou que a Santíssima Virgem Maria simplesmente deu à luz ao homem Cristo, com quem Deus se uniu moralmente e habitou nele. Como em um templo, como anteriormente ele havia habitado em Moisés e em outros profetas. Portanto, Nestório chamou o Senhor Jesus Cristo de portador de Deus e não Deus encarnado. E a Virgem Maria foi chamada de portadora de Cristo, Christococos, e não a portadora de Deus, Theotokos. Maria é a mãe de Jesus, o Filho encarnado. Ela não é a mãe de Deus. Jesus, como homem, não teve pai biológico. E como Deus, ele não teve mãe. Deus é eterno. E como poderia ter tido uma mãe? Moisés declarou que antes da eternidade, Deus é Deus. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. Ele não se cansa, nem se fadiga. Mesmo com todos os esforços de Nestório, ele não conseguiu impedir a popularidade do termo, entre aspas, mãe de Deus, de Cirilo.
a preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Para ele, as duas naturezas seriam igualmente duas pessoas e Jesus era um hospedeiro de Cristo. Ele usou a passagem de Gênesis 2:4, que cita a unidade de homem e mulher depois do casamento. Uma só carne, porém são duas pessoas. Foi condenado no concílio em 431. Então, resumindo, ele tentando descredibilizar Ário, ele acabou se confundindo com as naturezas de Jesus. Foi considerado herege e o imperador o exilou. Sua doutrina sobreviveu, hoje são conhecidos como caldeus uniatos e na Índia eles são conhecidos como cristãos de São Tomé. Mas, segundo historiadores, essas heresias, essas seitas estão em declínio. A Igreja Nestoriana Unida. Hoje, os hereges abrem as suas igrejas ou seitas, são ouvidos por pessoas indoutas e possuem palanques e auditórios. No ponto 3, monofisismo. O que o monofisismo afirma? Jesus ter uma única natureza. Uma natureza foi mais forte e transformou em uma. Então, monofisismo. Mono significa único e physis, natureza. Então, uma única natureza. É o ponto de vista cristológico que defende que depois da união do divino e do humano, na encarnação histórica, Jesus Cristo, como encarnação do Filho ou Verbo, o Logos de Deus, teria apenas uma única natureza, a divina, e não uma síntese de ambas. O monofisismo é contraposto pelo diofisismo ou diafisismo, que defende que Jesus preservou em si as duas naturezas. O monofisismo é uma visão errônea ou herética sobre a natureza de Jesus Cristo. Duas escolas de pensamento monofisistas são o eutiquianismo e o apolinarismo. O monofisismo ensinava que Cristo tem uma natureza divina, e não duas. O eutiquianismo ensinava especificamente que a natureza divina de Cristo estava tão misturada com a natureza humana que ele, de fato, não era totalmente humano e nem totalmente divino. O eutiquianismo e o monofisismo são uma negação do ensino bíblico da união hipostática e de que as duas naturezas de Cristo são unidas, mas distintas. Os eutíquicos seguiram os ensinamentos de Eutiques, um líder do século V de um mosteiro em Constantinopla. A palavra monofisismo vem de uma palavra grega que significa uma natureza. Eutiques disse que a humanidade de Jesus foi essencialmente dissolvida ou eliminada por sua natureza divina, descrevendo-a como sendo, entre aspas, dissolvida como uma gota de mel no mar. Alguém pode encontrar uma gota de mel em um oceano? Nunca. Uma analogia que pode ajudar a explicar o que Eutiques quis dizer é uma gota de tinta colocada em um copo de água. O resultado é uma mistura que não é água pura ou tinta pura. Em vez disso, é uma terceira substância. Uma mistura das duas, na qual tanto a tinta quanto a água são alteradas de alguma forma. Em essência, isso é o que Eutiques ensinou sobre as naturezas de Cristo. Ele acreditava que a natureza humana de Cristo foi absorvida em sua natureza divina de uma forma que
ambas as naturezas foram alteradas em algum grau, o que resultou numa formação de uma terceira natureza. Gente, como esse povo tinha tempo para complicar. Muito mais difícil. É mais fácil crer na união hipostática das naturezas de Jesus do que formar uma terceira natureza. Muito mais complexo para eles. A ilustração aqui da nossa lição. O bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, misturam esses dois metais e formam o bronze. Dois metais que resultaram em outro metal. A cor verde, por exemplo, é o resultado da mistura das cores azul e amarelo. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, o verde também não é azul ou amarelo. Então, de acordo com Eutico, as naturezas de Jesus não são divina e nem humana. Formou uma terceira natureza. É o que chamam de amalgamada. Quer dizer, as duas naturezas de Jesus fundidas uma na outra, formando outra natureza. Não é uma união, e sim uma fusão. E assim será uma união híbrida. Mas o que isso significa? Uma união híbrida. Híbrido é o cruzamento de duas espécies diferentes ou composto por elementos diferentes do mesmo gênero. Nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia. Por exemplo, de uma mistura híbrida, o mulo ou a mula é um animal híbrido, cruzamento entre o burro e a égua ou o cavalo e a burra. Refutação bíblica: Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Por que foi tão difícil para essas pessoas entenderem? No ponto 3, o Concílio de Calcedônia. Então, o que ficou decidido neste concílio? O Concílio de Calcedônia emitiu a definição de Calcedônia, que repudiava a noção de uma única natureza em Cristo e declarou que ele tem duas naturezas em uma pessoa e hipóstase. Entre aspas, então, eles disseram que um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, para ser reconhecido em duas naturezas. Inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente. A distinção de naturezas, não sendo de modo algum levada pela união, mas sim a propriedade de cada natureza sendo preservada. Então foi preservada a natureza humana de Jesus e foi preservada a natureza divina de Jesus. E elas não se misturam. E concorrendo em uma pessoa, prosopon, e uma subsistência, hipostasis, uma mesma substância, não se separaram ou dividiram em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho. Parte do que ficou estabelecido acerca das duas naturezas de Jesus. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, Deus desceu e virou um homem, ou homem em Deus. A união dessas duas pessoas é permanente como resultado da encarnação. Paulo escreveu que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No último tópico, terceiro tópico, o perigo das heresias na atualidade. Acredito que até aqui nós já entendemos o que é um monofisismo. Primeiro ponto, os monofisistas. Toda ação tem uma reação. Não pensemos nós que, ao afirmarmos as verdades bíblicas, as pessoas aceitarão facilmente. Imagina no campo das heresias. Não é fácil,
Por isso precisamos estar atentos a todas elas. Não são pessoas indoutas que levantam as questões doutrinárias. São pessoas intelectuais com vasto conhecimento que chega a impressionar a todos com a sua erudição. Convencem facilmente as pessoas. O fato de alguém saber muito não quer dizer que ela conheça a verdade. Quantos ensinamentos da doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, outro se levantou em defesa dessas doutrinas. Foi Jacob Baradeus, no ano 500 a 578. Era um monge ciro-monofisista e ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. E quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, as cópticas, Armênia, Abissínia e Jacobitas. Confesso que só as igrejas ortodoxas que eu já ouvi e vi em São Paulo. Se eu não me engano, lá no Brás tem uma igreja ortodoxa. Mas essas outras, sinceramente, eu não conhecia. E aqui o comentarista diz que nós precisamos conhecê-las e a sua cristologia para sabermos responder aos seus questionamentos. Devemos conservar a nossa fé em Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. O Deus que se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. No ponto 2, o quenoticismo. Gente, esse trimestre está desafiador. Então, nós precisamos estudar bastante para não nos perdermos aqui. Então, estou trazendo assim um relatório mais amplo para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas e durante a aula a gente consiga resumir isso de uma forma mais simples, né? Mais sintética. Então, no ponto 2, o quenoticismo. Kenosis, do grego, é kenos, quer dizer vazio, oco, sem coisa alguma. Foi o termo usado para explicar o esvaziamento da glória de Cristo quanto de sua encarnação. O capítulo 53 de Isaías é o que melhor retrata a kenosis de Jesus. E nós devemos tomar muito cuidado ao retratarmos sobre este esvaziamento de Jesus. Ele esvaziou-se de sua glória e não de sua divindade. Na oração sacerdotal, Jesus reivindicou, junto ao Pai, a glória que desfrutava com ele desde a eternidade. No século XIX, surgiu um movimento que questionava a kenosis de Jesus. Cristo esvaziou-se de sua glória ou de sua divindade? Caso ele tenha esvaziado de sua divindade, sua morte teve alguma eficácia redentora? Jesus possuía os atributos divinos, mas preferiu não usar. A condição para ser o Messias enviado era o esvaziamento. E ele fez isso por mim e por você. Abriu mão de sua glória para ser o Cordeiro sem mácula, para ser o sacrifício perfeito e para nos resgatar da escravidão do pecado. Ele revelou sua natureza divina quando ele esteve aqui. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, perdoou pecados, revelou o interior das pessoas, caminhou sobre as águas, acalmou a tempestade, deu ordem para o vento, multiplicou pães e peixes, conheceu os fatos antes de eles acontecerem, recebeu adoração. Um leproso o adorou, crendo no seu poder de cura. Todas essas prerrogativas foram usadas, mas em submissão ao Pai e na direção do Espírito Santo. Jesus não fez nada
para aparecer. Jesus não fez nada para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar status, para ser famoso, ter milhões de seguidores. Jesus não fez nada para atrair atenção somente sobre ele, sobre a sua divindade. Tudo que ele fez como verbo encarnado foi em subordinação ao Pai. O que nós falamos da outra vez, a subordinação funcional. E ele revelou a sua natureza humana quando ele cansou, sentiu dores, quando ele era subordinado ao Pai, quando ele chorava, quando ele se cansava, quando ele tinha que subir ao monte para orar, revelando a sua dependência como homem de Deus. Mas também ele revelou a sua natureza divina. No ponto 3, mariolatria. O que Nestor temia aconteceu. E hoje vivemos um período, por que não dizer, de maior idolatria. Somos confrontados diariamente com supostos milagres feitos por Maria, por sua intercessão, por ser medianeira. Não é por ser uma igreja cheia de pessoas que eles tenham razão. É porque suas heresias tiveram um poder convincente com as pessoas e ela se espalhou rapidamente por todas as eras. Cirilo criou a heresia e ela permanece até os nossos dias. Mesmo que esse herege tenha sido excomungado e exilado, as suas ideias floresceram e germinaram em todas as eras. A voz do povo não é a voz de Deus. Simão era um praticante da feitiçaria e o povo tinha como o poder divino conhecido como o grande poder. E era todo o povo que cria assim, mas nem por isso era verdade. Não é porque uma igreja está cheia de pessoas, de uma multidão, que ela está no caminho certo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu confesso para os irmãos que é um desafio semanalmente para nós estudarmos as lições deste trimestre. Porque, afinal de contas, nós não somos doutores em teologia, não somos doutores em grego e em hebraico, mas nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, que nos dá graça e entendimento para entendermos a sua palavra. Um forte abraço a todos vocês. Se você gostou, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho. Continue comentando em minhas aulas. Isso é muito importante para o meu canal. Te espero aqui na nossa próxima aula, na lição de número 8, se Deus assim nos permitir entrar.